Sion Tour apresenta Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá, shalom a todos. Nós estamos aqui em Israel, hoje visitando Shiló. Atrás de mim vocês podem ver o local onde se encontrou o tabernáculo, o Mishkan, durante um período na história de Israel de 369 anos. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, o primeiro acampamento na Terra Santa, na Terra de Israel, foi em Gilgal. Nós temos um vídeo gravado no nosso canal mostrando para vocês Gilgal. Mas depois da conquista por Josué de toda a terra, do estabelecimento das 12 tribos de Israel, foi escolhido Shiló, dentro da tribo de Efraim, para ser a sede onde ficaria estabelecido o tabernáculo. E foi aqui, onde vocês podem ver as bandeiras, esse era o local onde estava o tabernáculo durante um período de 369 anos. Alguns acontecimentos importantes aqui em Shiló foi que aqui Hana, ou Ana, ela pediu um filho ao Senhor. Nós vemos a história lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a história de Ana. Ela pediu um filho ao Senhor quando Eli era o sumo sacerdote aqui no tabernáculo. Esse tabernáculo já era estabelecido aqui quase como num período de transição entre o tabernáculo móvel e o tabernáculo físico, o templo físico. Inclusive aqui as estacas do tabernáculo não eram de madeiras, mas já eram de pedras aqui nesse local, mostrando que o tabernáculo já não era móvel, não se movia de um acampamento para o outro, conforme aconteceu durante a peregrinação do povo de Israel. Mas agora que o povo estava estabelecido na terra, eles então tinham praticamente um templo, mas em forma ainda muito modesta, em forma de tabernáculo. E foi aqui que Ana pediu um filho ao Senhor. Mas ela pediu esse filho, e o sumo sacerdote Eli disse que o Senhor a daria um filho, e mais ou menos depois de um certo tempo ela trouxe o filho para que, assim como ela havia prometido quando ela orou, que se o Senhor desse esse filho, ela daria ele para viver, para habitar no tabernáculo, ela trouxe seu filho se chamou Samuel, Shmuel em hebraico, e ele trouxe ele depois de desmamado, diz a palavra, para habitar aqui no tabernáculo juntamente com Eli. Mas aí começa um período de transição. Os filhos do sumo sacerdote são corrompidos, começam a se corromper. Samuel ele cresce no tabernáculo junto com Eli. O Senhor fala com ele que ele seria a sucessão do sacerdócio. A ponto é que tal foi a corrupção dos filhos de Eli, que os filisteus invadem, atacam Shiló, queimam tudo, matam os filhos dele e levam a arca para os filisteus. A arca da aliança, o objeto mais sagrado, Aaron Kodesh, eles levam, os inimigos de Israel levam. E quando Eli ouve que os filhos haviam morrido e que havia levado a arca da aliança, ele velho já, ele cai da cadeira morto, com quase 100 anos de idade. Também a sua nora, que estava grávida, quando ouve a notícia, ela teve um filho e morreu no parto. Depois deram o nome desse filho de Icabod, ou Icabod. Esse foi a glória de Israel, porque a arca havia sido levada para os filisteus. E é nesse momento que Shiló é queimada, que o tabernáculo é destruído, e se levanta Samuel para ser o novo líder de Israel, num período diferente, numa nova forma de o Senhor agir entre as tribos de Israel. Samuel então vai ser o último dos juízes, no período dos juízes. Ele também vai ser profeta e ele vai exercer como sacerdote. Ele tinha a função sacerdotal. Foi Samuel que vai ungir Saul como rei de Israel, e também depois vai ungir a Davi. Depois, quando Saul é retirado, entra Davi. Ele que unge os dois primeiros reis de Israel. De fato, Davi foi oficialmente, digamos, o primeiro rei oficial, segundo o coração de Deus, foi Davi. E depois que Davi sobe ao trono, Davi então traz a Arca da Aliança que estava com os filisteus, estava na casa de Obed-edom, traz para Jerusalém. E lá estabelece o tabernáculo em Jerusalém. Então houve um período de transição na história de Israel entre Shiló e Jerusalém.
acabando em Shiló, depois com a dinastia do reinado em Israel, Saul, e com o rei Davi, vai para Jerusalém. Nós sabemos que Davi não constrói o templo, quem constrói vai ser seu filho Shilomo, Salomão, vai construir o primeiro templo de Israel, então na capital unificada, porque Davi ele unifica as 12 tribos de Israel. É muito bom nós estarmos aqui em Shiló, principalmente lembrando da oração de Ana, quando a gente percebe que quando fizemos uma oração segundo o coração de Deus, e Ana deu esse filho ao Senhor, não sabia Ana que Deus tinha planos muito maiores com o seu filho Samuel, foi um homem muito importante na história de Israel. Então, nada há de impossível para o Senhor pode realizar todas as coisas na nossa vida, basta nós servirmos a Ele de todo o nosso coração, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desde aqui de Shiló, em Israel, na região da Samaria, antiga região de Efraim, nos despedimos e encerramos a nossa jornada bíblica de hoje. E te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br